Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra e Estudos Bíblicos. E hoje nós vamos contemplar e meditar em mais um texto da Santa e Gloriosa Palavra de Deus. E mais uma vez eu quero pedir a vocês para, ao visualizar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar o seu like e ative o sininho de notificações. E vamos juntos crescendo com a bondade do Senhor Deus. O texto a ser lido e a ser comentado hoje está contido no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Então nos acompanhe de sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 1. E o texto nos diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Porém morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou com os seus 2 filhos. Depois eles tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, abençoando-lhe com pão. Pelo que saiu do lugar onde ela estivera morando, e as suas 2 noras com ela. Elas iam caminhando para voltarem para a terra de Judá. A certa altura, disse Noemi às suas 2 noras: Ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos seja por maridos? Não, tornai, filhas minhas. Vão embora, voltai, porque já muito velha eu sou para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, vocês iriam esperá-los até que viessem a ser adultos? Vocês iam se deter por eles sem tomar maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra e voltou ao seu povo. Porém Ruth se apegou muito a ela
E ela lhe disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me insista para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali também pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte a me separar de ti. Amém. Até aqui, amados. Então nós lemos do versículo 1 até o versículo 17. E este texto, este fato se passa nos dias em que Israel era governado pelos juízes. Ainda não havia um governo monárquico, não havia ainda um governo público sobre o povo de Israel. E então eles eram governados por homens escolhidos por Deus, que exerciam o papel de juízes. E diz o texto, e diz a palavra do Senhor no livro de Juízes, que nesse período, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E é neste contexto que nós encontramos aqui uma família de Belém de Judá. Eles moravam em Belém, na região de Efrata. Acontece que neste período, amados, os israelitas, eles alternavam tempos de fidelidades ao Senhor e tempos de infidelidades ao Senhor. Havia tempos que eles estavam devotos, que eles estavam fiéis, que eles cultuavam o Senhor, rejeitavam os outros deuses, mas havia tempo também em que uma geração ela se desviava do Senhor, apostatava da fidelidade do Senhor Deus de Israel e iam seguir outros deuses. E por causa disso o Senhor os entregava às mãos de outras nações, tal como em tempos anteriores foram entregues até mesmo nas mãos de Moabitas, Amonitas, Midianitas, Amorreus, Filisteus e assim por diante. O Senhor permitia que eles fossem atacados e invadidos por nações pagãs por causa do abandono da fé, por causa da sua apostasia. E isto acontecia. E acontecia também que advinha grandes períodos de fome, advindos também dessa desobediência. Porque essas nações, elas tomavam então os alimentos, que os israelitas, as tribos de Israel, eles ajuntavam, eles plantavam, colhiam, e essas nações que invadiam as suas terras, eles tomavam então os seus alimentos, eles confiscavam os seus bens, e por causa disso, eles padeciam fome. E além dessa circunstância, ainda havia o fato de que na Palestina nem sempre chovia o suficiente para abastecer os campos agrícolas. Os israelitas agricultores, por falta de água, muitas vezes eles ficavam impossibilitados
de usufruir de uma boa colheita por falta de água. Era uma região muito quente. E quando isso acontecia, o ano que isso acontecia, então havia também escassez de mantimentos, havia escassez de alimentos. Neste contexto aqui, nós não sabemos certamente, com certeza, o que aconteceu. Se foi por falta de chuvas, por falta de águas, ou se foi mesmo por apostasia, por uma reprimenda do Senhor, uma permissão do Senhor, por uma correção do Senhor, que essa terra começou a padecer fome. E é neste contexto que nós encontramos, neste contexto também que nós encontramos essa família. Eles moravam então em Belém de Judá. Então, só para relembrar para nós, Belém, nós sabemos que significa casa do pão, casa da fartura, casa da provisão, casa onde não falta alimento, casa onde não falta provisão às mesas. E acontece que, como nós já dissemos, em ocasiões de afastamento da fé, em ocasiões em que faltava fidelidade, então a casa de pão, a casa da fartura, ironicamente, faltava pão, faltava provisão, faltava alimentação. E os moradores de Belém, não somente de Belém, mas até mesmo de outras regiões de Israel, padeciam fome. Mas aqui o texto está falando de Belém de Judá, aquela que era chamada de a casa do pão, a casa da fartura, a casa da provisão. Eles estavam passando escassez, estavam passando fome. E certamente há um indício aqui que talvez esse período aqui possa ter sido por causa do afastamento da fé, porque essa escassez, ela durou muito. Quando essa escassez era por falta de água, às vezes essa escassez durava de um ano para o outro, ou uns 2 anos, assim por diante. Mas aqui, essa escassez, essa fome durou além disso, além desse período. Então, nos leva, talvez, a entender que eles estavam passando por mais um período de afastamento da fé, de afastamento da fidelidade ao Senhor Deus. E então Elimeleque, ele sai para peregrinar nos campos de Moabe. Ele pega a sua esposa, ele pega os seus filhos, pega a sua mudança e vai para os campos de Moabe. Ele não foi para os campos de Moabe tão assim por causa da fome, mas por causa do medo da fome. Ele teve medo de passar necessidade, de passar fome, de passar escassez, juntamente com a sua esposa e com os seus filhos. Olhando assim do ponto de vista humano, olhando do ponto de vista de pai de família, até que a atitude dele parece louvável. Isso mostra que Elimeleque, ele no fundo, ele era um homem de atitude, um homem de disposição. Mas acontece, queridos, que nós não encontramos aqui no texto Elimeleque buscando a direção do Senhor Deus, se era para ele sair ou não. E outra coisa, o lugar que ele escolheu para peregrinar não era um lugar bom, pois Moabe era uma região cujo povo, a sua origem, foi de uma origem que não era boa. Nós sabemos que os moabitas, eles se originaram de um ato incestuoso entre uma das filhas de Ló com ele.
E deste ato nasceu então Moabe. E este moço, ele deu uma origem a um povo que, apesar de aparentado com Israel, mas ao mesmo tempo eles foram um povo que se tornaram adversários e rivais frequentes de Israel. E eles não pautaram de se prosseguir a trilha, a caminhada, as pisadas de Abraão, o nosso pai na fé, o amigo de Deus. Eles não trilharam os caminhos da fidelidade, eles não trilharam o caminho da teocracia, ou seja, eles não optaram por elegir o Senhor Deus como seu único Deus, como seu protetor, como seu guardador, como seu guiador, como seu Senhor. Não, eles optaram por ser um povo politeístas, ou seja, eles adoravam várias divindades, dos quais a divindade principal era chamada de Camus ou Quemos. Alguns falam Camus, outros falam Quemos. E esta divindade, ela era terrível, pois os seus cultos eram permeados de imoralidades e sacrifícios humanos, especialmente de crianças. Então, era uma divindade pagã, uma divindade terrível, uma divindade que cobrava caro por parte de seus adoradores. São muitos os familiares que tiveram, muitas mães que tiveram de assistir os seus filhos sendo sacrificados a esse Deus. E eram sacrificados de uma forma cruel. Essas crianças, algumas delas eram sacrificadas na base do cutelo, da espada, mas outras eram sacrificadas vivas no fogo. E então era um Deus terrível. E haviam outros deuses também de ordens menores entre os moabitas. E Elimeleque leva a sua família para peregrinar ali. Então era uma terra que era composta de pessoas de uma nação rival, com algumas exceções. Essas pessoas eram hostis aos israelitas e eles perseguiam os israelitas. Então, ali naquela terra, Elimeleque e sua família eram intrusos, eram estrangeiros, eram intrusos para eles. Mas Elimeleque, ele foi para ali. E nós queremos ressaltar mais uma vez a atitude de Elimeleque de se locomover, mas tinha que buscar a direção de Deus, pois o lugar que ele foi peregrinar não foi um lugar bom. E eles projetaram, provavelmente, esta viagem, essa estadia ali, só enquanto cessasse a fome em Israel. Mas nós devemos nos lembrar que não havia só a família de Elimeleque em Belém de Judá, mas havia outras famílias. Então, se Elimeleque saiu para não padecer fome com sua família, mas ficaram outras ali. E certamente essas famílias, elas não morreram de fome. O Senhor os guardou. O Senhor proveu para eles. Que o nosso Deus, em tempos de crise, se nós buscarmos a sua direção, se nós confiarmos no Senhor, nós perseverarmos em confiar no Senhor, o Senhor, nosso Deus, Ele faz, se for necessário, brotar água da rocha. Ele faz chover maná dos céus. Ele faz corvos virar garçons. Mas Ele não deixa aqueles que nele confiam padecer. A fome pode até vir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode até acontecer momentos de fome, momentos de escassez, mas o Senhor Deus cuida. O Senhor Deus cuida, Ele cuida daqueles que nele confiam. E faltou então para Elimeleque
uma confiança a mais. Ele teria que permanecer, ou pelo menos buscar a direção do Senhor Deus, para onde ele deveria peregrinar. Se ele não queria continuar ali, mas deveria, porque ali, afinal de contas, apesar do período de crise, do período de escassez, mas ali ainda era a casa do pão, era a casa da provisão, a casa da presença de Deus. E porque era a casa da presença de Deus, também Belém significa a casa do pão, Judá significa o lugar onde há louvor, porque onde há a presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, graças a Deus. Então não é nos momentos de escassez, no momento de dificuldade, que nós devemos abandonar a fé e sair às cegas, e como se não tivesse mais recurso, sair de qualquer maneira, mas é necessário buscar a presença do Senhor Deus. E só sair se o Senhor Deus direcionar. Abraão saiu da sua terra, mas Deus mandou ele sair. Sai do meio da tua parentela. Então o Senhor Deus mandou ele sair. José e Maria, quando eles estavam fugindo da ira do rei Herodes, as coisas deram certo para eles, porque o anjo Gabriel mandou eles saírem. Quando Deus manda sair, pode ir, porque o Senhor Deus, ele está no comando, ele não perde o comando da nossa vida. E foi para este fato que o irmão Elimeleque, que era sim, possivelmente, um homem temente a Deus, possivelmente ele era um bom judeu, um bom israelita, mas faltou um direcionamento divino para a vida de Elimeleque, e ele foi para onde não devia, ele foi para uma terra pagã, uma terra de hostilidade, uma terra de rivalidade, uma terra que possivelmente com o tempo, ele conseguiria talvez até adaptar ali, conquistar alguns dos seus moradores, mas até isso acontecer, possivelmente, ele enfrentou muitos obstáculos, muitas oposições e, quem sabe, talvez até perseguições. E há até algumas conjecturas acerca da causa da morte de Elimeleque e seus filhos. A Bíblia aprove Deus não revelar aqui, mas o certo é que eles chegando lá, uma viagem que foi projetada para durar poucos meses, e essa viagem durou 10 anos, aproximadamente 10 anos. E acontece que neste período de tempo, Elimeleque morre. Elimeleque morre. Ele morre fora do lugar onde é a casa do pão. Ele morre fora do lugar onde há o louvor, porque é o lugar da presença do Senhor. A presença do Senhor nos leva a entoar louvores. A presença do Senhor nos leva a adorá-lo, nos leva a nos alegrar, porque a presença do Senhor é maravilhosa, independente de abundância ou de fartura, de tempo de abundância ou de fartura. A presença do Senhor é a garantia de vitória. E Elimeleque, ele morre fora daquele lugar, porque, além disto, ele era efrateu, e Efrata significa terra frutífera. Então, era um lugar que tinha tudo para ele vencer o período da escassez e permanecer firme. Mas ele foi peregrinar na terra de Moabe. E chega ali, em um período, este moço, ele perde a vida, ele morre. E quando ele morre, acontece o primeiro luto na família de Noemi, na família mais intrínseca. Não estamos falando de pai, de mãe, mas na família composta de marido, esposa e filhos, acontece ali o luto, o primeiro momento de luto, o primeiro momento de choro, momento que certamente agravou a vida daquela família, que certamente já não era fácil numa terra pagã,
numa terra onde não havia adoração ao Senhor Deus, não havia um culto de adoração ao Senhor Deus. Mas acontece ali o primeiro luto. E quando acontece o primeiro luto, Elimeleque morre, ainda Noemi fica com seus dois filhos. E seus dois filhos estavam ali com ela. E esses dois filhos, eles representavam ali ainda uma esperança de amparo para Noemi. É bem verdade que quando Elimeleque morre, ela já fica em certa parte desamparada do seu marido, mas ainda tinha os filhos que tinham a incumbência de cuidar do pai ou da mãe quando eles ficassem desamparados. E esses dois, eles habitando ali, certamente eles não encontraram ali mulheres da sua convivência, mulheres da sua nacionalidade para se casar, e eles se casam com duas mulheres moabitas. E neste contexto, Noemi, ela tinha tudo para entrar pelo caminho da revolta e não mais querer servir a Deus, porque as coisas não estavam dando certo para a sua família. Aparentemente, tudo estava dando errado. O seu esposo faleceu, os seus filhos se casam com mulheres estrangeiras. É um fato que não era assim, um fato expressamente proibido, mas também não era recomendável. O casamento de um israelita, de um judeu com uma mulher estrangeira, ou vice-versa. Mas eles se casam. E essas mulheres, de nome Orfa e Ruth. Aí acontece aqui na vida de Noemi um fato maravilhoso. Apesar das dificuldades, apesar da viuvez, esta mulher, ela escolhe permanecer fiel ao Senhor, seu Deus. É bem verdade em que em alguns momentos, ela equivocadamente vai lançar sobre Deus a responsabilidade do seu sofrimento, porque ela mais à frente ela vai dizer que a mão do Senhor Todo-Poderoso se descarregou contra mim. Mas não foi o Senhor, não foi Deus, foi o passo que o seu esposo deu fora da direção do Senhor. É bem verdade que ela, como esposa, naquela época as mulheres não tinham opção de escolha, não tinham direito de escolha. Infelizmente, o que o homem decidisse era isso mesmo. Elas não poderiam nem opinar, nem dar sugestão. Não sabemos se este foi o caso de Noemi. Mas o certo é que ela teve que seguir Elimeleque para preservar a família. Mas essa mulher sofrida, ela escolhe permanecer fiel ao Senhor seu Deus. E ela então influencia as suas duas noras. As suas duas noras, possivelmente observando a forma piedosa da vida de Noemi, a convivência de Noemi, o proceder de Noemi, então influencia aquelas duas mulheres. E com o tempo, os dois maridos também falecem. Há também conjecturas acerca do motivo, o que levou esses dois filhos à morte, mas são conjecturas. Mas o certo é que o nome deles, quando eles nascem, Elimeleque já não estava com tanta grande expectativa assim, de bênção, de vitória na sua vida. Pois era costume, era uma cultura no âmbito judaico, que os pais, geralmente, com poucas exceções, eles colocavam o nome dos seus filhos de acordo com a perspectiva que eles tinham da vida. Quando Elimeleque, ele nasce, o seu pai coloca o nome dele de Elimeleque, que significa o Senhor é Deus, ou o Senhor é o meu Deus. Então o pai de Elimeleque, quando Elimeleque nasceu, a expectativa do pai de Elimeleque é que ele fosse
realmente um servo de Deus, e que durante a sua caminhada, o Senhor Deus jamais deixasse de ser o rei na vida e na família de Elimeleque. Certamente que este moço, ou pelo menos a Bíblia não relata aqui, um momento de apostasia clara na vida de Elimeleque. O que nós encontramos aqui, a sensibilidade, a fragilidade que nós encontramos aqui na vida de Elimeleque, foi ele sair fora, sem buscar uma direção de Deus para aquela peregrinação em terras estranhas. Mas quando então Malom e Quilion eles nascem, a expectativa de Elimeleque não era a mesma expectativa de seu pai. Ele já teve uma expectativa acerca dos seus filhos, bem fragilizada, pois Malom, só para nós relembrarmos, quando eu falo para nós relembrarmos, eu sei que a maioria dos amados leem a Bíblia, estudam a Bíblia, aprendem a palavra de Deus. Então, para relembrarmos, Malom significa fraco e doentio. Quilion significa aquele que vai definhando, aquele que é frágil e que vai definhando. A expectativa de Elimeleque, então, para os seus 2 filhos, já não era muito boa. Não sabemos se esses 2 filhos morreram decorrente de enfermidade, decorrente das consequências deste nome. Mas o certo é que eles morreram. E aquela mulher que já havia passado pelo primeiro luto, agora passa por um novo luto. E agora um luto duplo. Morre seus 2 filhos. E fica Noemi desamparada, ela e as suas 2 noras, do seu esposo e dos seus 2 filhos. E convém lembrar, meus amados, que naquele período, quando o esposo morria, quando ele falecia, se a família não era uma família de posse, uma família de uma boa posse financeira, de uma boa aquisição financeira, a viúva sofria muito, porque ela era desamparada, geralmente, com algumas exceções, ela era abandonada, não tinha INSS, não tinha pensão, não tinha aposentadoria, e era um sofrimento tremendo. E não raramente havia alguns fazendeiros que não tinham coração, eram cruéis, e usavam até confiscar as terras das viúvas, principalmente se elas tivessem, o marido tivesse alguma dívida, principalmente se elas tivessem que recorrer a algum empréstimo para sobreviver. A primeira oportunidade, esses fazendeiros confiscavam sem nenhuma piedade a propriedade dessas viúvas. E então a vida dela não se tornou uma vida dificultosa. Diz o texto aqui que quando Elimeleque morre e os 2 filhos morrem, diz aqui que ela ficou desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido, que eram as fontes de sobrevivência, a fonte de provisão. Os provedores da família haviam falecido. Então nós podemos imaginar a tremenda dificuldade, a tremenda tristeza de Noemi, não só por causa do luto, a falta do seu esposo e de seus 2 filhos, que já foi tremendamente terrível, mas também não havia meio de sobrevivência, principalmente em terras estranhas. E então é nessa circunstância que Noemi, ela resolve então, ela resolve sair, voltar das terras de Moabe. E é aqui que entra então o tema da nossa palavra, o tema da nossa mensagem: retorno à casa do pão.
porque era necessário Noemi retornar à casa do pão, retornar à casa do pai, retornar à terra do louvor, porque aonde ela estava vivendo, apesar que ali o Senhor Deus usou o seu bom comportamento, a sua fidelidade para influenciar Ruth e Orfa, especialmente Ruth, mas ela estava vivendo em uma terra estranha, em que não havia culto ao Senhor. Então ela se levanta para voltar para a casa do pão, já que não era possível a volta do seu esposo e de seus filhos, que ficaram sepultados em terras estranhas, ficaram sepultados na terra do incesto, na terra do paganismo. Mas pelo menos Noemi, ela retorna e leva com ela uma de suas noras. A outra nora, ainda que foi uma boa nora, pelas evidências apresentadas aqui, ela foi uma boa nora, foi uma boa esposa, mas ela finalmente, ela resolve voltar para o seu povo, para os seus cultos, para os seus deuses, para o seu paganismo, mostrando assim que a influência de Noemi sobre a vida dela não foi o suficiente para que ela para que ela fosse com Noemi para a terra do pão, a terra do louvor, não por culpa de Noemi, mas por uma decisão dela própria. E diz o texto que elas vão caminhando para voltarem para a terra de Judá, porque lá na terra de Moabe, Noemi ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Mas nós podemos ter certeza, amados, que durante esse período em que Noemi, Elimeleque e seus filhos estavam na terra de Moabe, aqueles que ficaram para trás, na terra de Belém, na casa do pão, nós podemos ter certeza que na escassez Deus cuidou deles. Eles não morreram de fome. Eles não morreram, Deus guardou as suas vidas. Só morreram aqueles que estavam designados, não pela fome, mas que estavam designados pelo tempo de vida em que o Senhor Deus designara que eles partissem. Mas pela fome, nós podemos ter certeza de que o Senhor Deus cuidou das demais famílias que ficaram em Belém de Judá, que ficaram na terra frutífera, porque havia escassez de fome, mas aqueles que se voltavam para Deus, se era por apostasia, mas nós podemos ter certeza que aqueles que permaneciam fiéis, o Senhor Deus cuidava. E Noemi voltou, então, para a terra de Judá. E as suas duas noras, elas foram com ela até certa altura. Era um costume. As noras, elas se apegavam de tal forma a uma sogra, ou uma sogra se apegava de tal forma às noras, que as noras, elas tinham, geralmente, quando elas eram pessoas piedosas, pessoas honestas, que tudo indica que é o caso de Ruth, de Orfa, apesar de vir de um povo pagão, mas tudo indica que eram pessoas sensatas, e elas não se apartaram, Orfa não se apartou de Noemi, enquanto Noemi não deu uma palavra de consentimento. Quando, então, no versículo 8, Noemi fala para as duas: olha, agora vocês voltam, cada um à casa de sua mãe, e o Senhor Deus vai recompensar vocês com benevolência, como vocês usaste com os falecidos e comigo. Ou seja, vocês foram boas esposas, vocês foram boas noras, mas agora vocês voltem para a casa dos seus pais, e o Senhor vos dê a bênção de achar descanso, cada uma na casa do seu novo marido. E diz o texto que elas, no momento, elas levantaram a sua voz e choraram. E depois disseram-lhe: nós voltaremos com a senhora ao teu povo. Porém, Noemi fala para elas: não, eu não tenho, porque vocês vão comigo. Eu não tenho mais filhos, para que vocês dêem continuidade à sua família. Eu não tenho mais filhos. Eu já sou de idade, e mesmo se eu tivesse filhos nessa noite, não daria tempo de vocês esperá-los crescer
para se tornarem os seus maridos. Vocês não poderiam esperar por eles, sem tomar maridos. E ela fala para eles, não, minhas filhas, é mais angustioso, é mais doloroso, é mais amargo para mim do que a vós mesmas. Aí aqui Noemi, equivocadamente, também vamos nos colocar no lugar dela. Não estamos dizendo que foi o Senhor que infligiu a Noemi essa provação. Nós sabemos que foi uma consequência da escolha de Elimeleque em sair sem buscar a direção de Deus. Então nós queríamos nos colocar no lugar dela, porque ali, naquele momento, ela pensava que era Deus que estava infligindo a ela este castigo. Mas não era Deus. E ela fala equivocadamente, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela pensava que o Senhor Deus estava pesando a mão, estava batendo, estava castigando. Mas, como nós já dissemos, foi consequência da escolha de Elimeleque. E diz o texto que, ato seguinte, elas tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra e voltou ao seu povo. Que pena, né? Que pena para Orfa. Porque se ela segue avante, se ela segue com a sua sogra, certamente, assim como o Senhor Deus abençoou Ruth, preparando para ela um homem piedoso para ser o seu novo marido, um parente de Elimeleque e de Noemi, para ser o seu novo marido, certamente o Senhor também cuidaria de Orfa. Mas ela se voltou ao seu povo, se voltou à convivência da sua família e talvez aos seus deuses. Não sabemos se ela voltou a ser uma pessoa idólatra, mas ela voltou. Porém, Ruth, ela se negou a voltar atrás. E Noemi fala com ela, olha, sua cunhada já foi, agora você volta também ao seu povo e aos seus deuses. Volta também no rastro da tua cunhada. Porém, agora Ruth, num ato de extrema devoção, primeiramente ao Senhor Deus, e a Noemi, ela disse, olha, não insista comigo para me te deixar e para me afastar de ti, porque eu estou decidida, aonde você for eu vou, e aonde você passar a noite eu vou passar a noite, e ainda tem uma coisa, o teu povo agora é o meu povo, e sobretudo, o teu Deus é o meu Deus. Certamente esta jovem mulher que cresceu acostumada a contemplar, a ver sacrifícios de criança, a ver um culto todo exigente, um culto cheio de imoralidade, um culto em que as sacerdotisas e os sacerdotes, eles praticavam imoralidades em nome dos seus deuses pagãos. Agora, ela contempla agora um Deus todo diferente, um Deus que era santo, um Deus que não exigia imoralidade dos seus fiéis, um Deus que cuidava dos seus fiéis, um Deus que concedia e que ajudava Noemi a ter um modo de vida piedoso. Então era totalmente diferente para Ruth, e ela queria aquela vida para ela. Então, como nós já dissemos, ao invés de Noemi, ela ser influenciada pelos moabitas e pela família de suas duas noras, pela forma de vida das suas duas noras, ela influenciou elas. Ela influenciou especialmente Ruth, porque Ruth, ela agora escolhe que ela vai servir o Deus de Noemi, o Deus de Elimeleque, o Deus de Israel, agora é o Deus dela. E diz o texto que Noemi viu que Ruth estava resolvida, não adiantava mais insistir com ela. E, na verdade, Noemi, certamente, ela sentiu ali uma segurança nas atitudes de Ruth. Ela sabia, ela percebeu que no final,
ela não estava desamparada, nem primeiramente, nem de Deus, e nem sobretudo da sua nora. Ela tinha ali não só uma nora, ela tinha ali uma filha, uma mulher que se tornou piedosa, uma mulher que veio do paganismo, uma mulher que veio de um povo estranho, de um povo rival, de um povo hostil, para se tornar primeiro a sua nora e depois a sua filha. E uma mulher que, por causa da sua devoção a Noemi, e especialmente e muito mais ao Senhor Deus, Deus então a recompensaria, não somente com a preparação, com a escolha de um novo marido, um homem piedoso, um homem que iria honrar o seu nome, e Deus ainda honra ela muito mais. Deus leva a Ruth, a moabita, a gentia, aquela que veio do paganismo, a ser ancestral, a ser bisavó de Davi, o Senhor Deus ele insere Ruth na genealogia de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Ruth que casa com Boaz, que já vinha também de um casamento entre um israelita e uma cananeia, porque nós sabemos que Boaz era filho de Salmão. Salmão era um israelita que se casou com Raabe, aquela que foi salva da queda dos muros de Jericó, da destruição de Jericó. Duas mulheres que, por causa da sua conversão a Deus, por causa da sua devoção a Deus, elas são inseridas na genealogia, nada mais, nada menos do que o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. É assim que o Senhor Deus faz. Então, no final das contas, queridos, nós aprendemos aqui que Deus transforma o castigo em recompensa. Deus transforma a maldição em bênção. Aquela situação, aquela circunstância que no início parecia um castigo para Noemi, se tornou uma bênção, se tornou uma recompensa para ela e para Ruth, que ela passou o resto da sua vida, o restante da sua vida, criando um filho, criando Obed, aquele que seria avô de Davi. Ou seja, ela foi inserida na família do Messias de Deus. Por isso, amados, vale a pena perseverar, vale a pena insistir em ser fiel, vale a pena em permanecer, ou se saiu, vale a pena voltar para a casa do pão, vale a pena voltar para a casa do louvor, vale a pena voltar para as terras frutíferas, porque ali há a presença do Senhor. E nós agradecemos a Deus que dessa atitude sensata de Noemi e de Ruth veio o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que também nos salvou, que é o nosso remidor eterno, aquele que remiu a nossa vida, aquele que nos resgatou, aquele que tirou o nosso pecado, aquele que tirou a nossa condenação, aquele que nos justificou e nos deu paz com o Senhor Deus. Como nós nos lembramos do texto maravilhoso em que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5 da carta que ele escreve aos Romanos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amados, a tônica mesmo quando houver escassez, quando houver dificuldades, vamos permanecer na casa do pão, vamos permanecer na terra frutífera, vamos permanecer na casa do louvor, porque na casa do louvor está a constante, inigualável, inapagável, inextinguível presença do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em o nome de Jesus. Amém.